Eu sou um pastor de 28 anos. Com 10 anos eu entendi o Evangelho, Jesus Cristo me encontrou. Ele me aceitou como seu filho. E desde lá eu tenho tentado caminhar com Jesus, me relacionar com Ele. E aos 13 anos, no mês de missões lá na nossa igreja, eu entendi e criei de todo o meu coração que Deus estava me chamando para o ministério, para que eu servisse de uma maneira mais intensa, integral. E naquele dia, eu tomei uma das decisões mais importantes da minha vida, e eu fiz uma das minhas orações mais sinceras, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu sou um jovem pastor, e eu lembro que quando eu tomei essa decisão, eu ficava direto na calça do meu pastor e falando: pastor, eu quero fazer alguma coisa, o que eu posso fazer, o que eu posso aprender, como eu posso servir melhor. E eu não podia ir para o seminário, obviamente, eu tinha apenas 13 anos, e com 15 anos eu pude fazer o curso da APEC, me formei, comecei a trabalhar no Ministério Infantil. Aos 15 anos eu comecei a trabalhar com jovens. Aos 18 anos, muitos dos meus amigos tinham dúvidas do que iriam fazer, mas eu tinha plena convicção de que eu iria para o seminário me preparar melhor para servir melhor o meu Senhor. E assim eu fiz. A minha igreja me enviou para o seminário. Eu estudei no Seminário Batista Esperança 4 anos. No segundo ano do seminário eu tive o privilégio de poder abandonar minha carreira profissional, meu trabalho secular. Era o meu maior sonho, apesar de ter que abrir mão de um bom salário, de algo mais seguro, vamos dizer assim, e aceitar uma proposta da minha igreja, do meu pastor, que na época era o pastor Ulisses. Mas foi uma das decisões mais importantes que eu tomei. E no segundo ano do seminário eu já pude trabalhar no ministério como obreiro da igreja junto com o pastor Ulisses. Quando eu me formei no seminário, a igreja também já me convidou para ser o pastor auxiliar ali daquela igreja. Fiquei 2 anos auxiliando como pastor. E eu estou há 4 anos em Campinas, num projeto de revitalização da Igreja Batista, o Bom Pastor. E graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, graças a Deus o Senhor tem nos dado graça ali naquele ministério. Sou muito grato ao Senhor pela vida da minha esposa. Eu sou casado com a Ângela, uma linda mulher que Deus me deu, uma serva do Senhor, muito dedicada, tem me ajudado muito. Nós também temos uma filha de 4 patas, o nome dela é Mel. Ainda não temos filhos, mas a gente tem uma cachorrinha, mas nós sonhamos sim. Muitas pessoas perguntam: e os filhos? Nós estamos nos planejando para isso. Irmãos, o tema que eu vou tratar com vocês aqui, lembrando que isso aqui é um seminário, não é uma pregação. Meu intuito não é expor um texto, mas trabalhar um assunto. E esse é o assunto: o preparo de Deus para o futuro. E nós vamos olhar como Deus preparou tudo de uma maneira magistral. E nós vamos aplicar para o seguinte: como o pastor deve se preparar para o futuro da igreja, assim como Deus preparou tudo. Como o pastor deve aplicar isso em seu ministério. E eu gostaria de começar lendo um versículo com vocês que diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21, versículo 5. Antes da gente continuar, vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, é tão bom ouvir a sua voz e entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor já tem falado comigo. E eu quero voltar para casa, para o meu ministério, para a minha igreja, disposto a mudar o que for preciso, a sair da minha zona de conforto
e colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido aqui. Eu te louvo, Deus, pela vida desses pastores, desses líderes que estão aqui. Muitos deles foram influência na minha vida, me abençoaram tanto com as suas aulas, com seus conhecimentos, com a sua experiência. E eu peço no nome de Jesus, que o Senhor renove, Deus, em nossos corações o desejo de te servir. Que o Senhor traga consolo para aqueles que estão sofrendo. Que o Senhor traga ânimo para aqueles que estão desanimados. Que o Senhor levante aqueles que estão caídos. Senhor, fale conosco nesse momento. Nós queremos continuar ouvindo a Tua voz. Peço a Tua misericórdia, para que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor, através do poder do Espírito Santo, me capacite. E que nós possamos sair daqui aprendendo um pouco mais de como nós podemos ser um movimento e uma igreja saudável, relevante, crescente, impactante, onde nós estamos. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Certa vez um grande missionário, ele faleceu, e em seu funeral, ao lado do corpo, colocaram um par de sapatos, e tinha ali um cartaz que dizia o seguinte: quem irá calçá-los? Essa era a pergunta. Quem irá calçá-los? Ou seja, quem vai continuar o trabalho que aquele missionário começou? Imaginando essa cena, isso parece impactante. Toca os nossos corações. Mas, meus irmãos, é uma visão que não tem nenhuma ligação de sabedoria com alguém que pensa e planeja o futuro. E eu explico por quê. Se aquele líder fosse alguém preocupado com o futuro da igreja, se aquele líder realmente se planejasse melhor para o futuro da igreja, com certeza ele teria preparado alguém para calçar os seus sapatos antes que eles estivessem vazios. Pastor, você tem pensado no futuro? Você se preocupa com o futuro? Você se planeja para ele? Você tem preparado alguém para continuar o seu trabalho? Quando as pessoas vão à sua igreja, elas têm esperança de um futuro melhor. Quando você pensa no futuro da sua igreja, qual que é o sentimento que brota no seu coração? Você fica animado, entusiasmado, esperançoso quando pensa no futuro da sua igreja? Se você de fato se preocupa com isso, você vai se preparar para isso. Eu quero compartilhar duas frases para a gente refletir aqui um pouco. A primeira frase é de Tim Berry. Ele é um grande planejador, um grande empresário nos Estados Unidos. E eu creio que essa frase cabe bem aqui para nós. Planejamento não é prever o futuro, mas sim se preparar para ele. Planejamento não é prever o futuro, mas sim se preparar para ele. E aqui a gente começa a entender o porquê esse tema é tão importante. Planejamento. A outra frase que eu gostaria de compartilhar com você é de Peter Drucker. E ele disse o seguinte: o planejamento é um instrumento para raciocinar agora sobre trabalho e ações que serão necessárias hoje para merecermos um futuro. Ações que serão necessárias hoje. Para o quê? Para a gente merecer um futuro. Como que nós queremos um futuro melhor, irmãos?
se nós não estamos nos preocupando hoje com Ele? Planejamento, sem dúvida, é fundamental. Se nós estamos preocupados, se nós sonhamos com o futuro da igreja e a igreja do futuro. E quando nós olhamos para as Escrituras, para essa história maravilhosa que Deus escreveu e registrou para nós, nós então chegamos à conclusão que em Deus nós temos o exemplo maior de planejamento. Deus é o nosso maior exemplo de planejador. Você acredita nisso? Você crê nisso? Olha só que interessante, irmãos. Eu sei que vocês já sabem de tudo isso daqui, mas é importante a gente lembrar algumas coisas e entender como que Deus, de fato, planejou tudo nos mínimos detalhes. Deus, Ele fez planos para a sua criação. E quando eu estava estudando isso, eu me fiz a seguinte pergunta: por que Deus não fez tudo de uma vez? Ele tem poder para isso, não tem? Por que será que Deus não fez tudo de uma vez? Ele falou e puf, pronto, está tudo pronto. É simples, irmãos. Deus, Ele decidiu trabalhar com planejamento e organização. Cada dia teve um objetivo específico a fim de concretizar o objetivo maior que era a criação de tudo. Mas teve o primeiro dia, teve o segundo, teve o terceiro e cada dia Ele fez algo. E é interessante que nós vemos no texto bíblico que Deus olha e diz: isso é bom, isso é bom. Deus, Ele fez planos também para a redenção do homem. Quando o homem cai, quando o homem caiu, quando o homem decidiu a tomar o controle da situação, Deus, Ele não expôs apenas as terríveis consequências do seu pecado, mas Deus, na sua graça, também anunciou a existência de um plano maravilhoso. Isso está registrado em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Tem um plano já feito, pensado. Existe redenção para vocês. Existe salvação para vocês. Deus, Ele fez planos para enviar o seu Filho ao mundo. A palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 3, o verso 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a doação de filhos. Olha que interessante, irmãos. O John MacArthur, quando ele comentou esse trecho na sua Bíblia de estudo, ele disse o seguinte, no tempo designado por Deus, quando as precisas condições religiosas, culturais e políticas exigidas pelo seu plano perfeito haviam atingido o auge, Jesus veio ao mundo, Deus enviou o seu Filho no momento certo para libertar da escravidão da lei todo aquele que crê, e essa verdade foi repetida pelo próprio Cristo várias vezes nos evangelhos. Um exemplo, Jesus disse assim: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas o que? Ele me enviou. Deus, Ele fez planos para a sua igreja. Em uma conversa com Pedro, Jesus disse: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Graças a Deus por isso. Deus, Ele fez planos para o final da história. Os retratos maravilhosos de Apocalipse 21 e 22 dirigem a nossa atenção para o fim da história e a restauração de
toda a criação de Deus. E João, ele termina o seu livro com a promessa repetida 3 vezes. Capítulo 22, verso 7, verso 12, verso 20. Essa promessa é: eis que venho sem demora. Cristo está voltando. O fim virá. E esse fim já está planejado. Nos mínimos detalhes. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que planeja. O nosso Deus é um Deus organizado. E além disso, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Irmãos, quando eu olho para isso, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Porque nós servimos um Deus organizado, planejado, planejador. Nada surpreende o nosso Deus. Deus nunca será surpreendido. Ele tem o controle total do universo em suas mãos. E todos nós podemos dizer com muita fé, com muita alegria e com muita esperança: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Graças a Deus por isso. Que maravilha é a gente entender que Deus, Ele já pensou em tudo. Ele já planejou todas as coisas. Mas irmãos, diante dessa realidade, a gente pode pensar o seguinte: se Deus já planejou tudo, por que eu devo fazer planos? Não é uma pergunta interessante para se fazer? Se está tudo planejado, por que eu devo fazer planos? Outra coisa, eu já sei o final da história, eu não preciso me preocupar com o futuro. Logo então, por que se preocupar com o futuro da igreja? Meus irmãos, se esse tipo de pensamento tem tomado conta da sua mente, eu gostaria de te lembrar algo muito importante. Deus planejou a redenção e Ele escolheu um povo para que neste povo e através deste povo essa missão seja cumprida. E este povo, é claro, que somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Que privilégio, irmãos! Nós trabalhamos para Deus e com Deus. Essa obra é nossa também. E Ele nos deu habilidades, talentos, dons, inteligência, para que você cumpra essa missão. A proposta, irmãos, não é olhar para Deus e pensar: está tudo bem, vai dar tudo certo, eu vou ficar tranquilo, eu vou seguir o conselho do grande filósofo da nossa cultura, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, está tudo certo. Deus já pensou em tudo. Eu devo olhar para Deus, irmãos, e pensar da seguinte maneira: eu quero seguir o exemplo dele. E para isso eu sei que eu devo fazer planos, eu devo organizar ideias, eu devo estipular metas, eu devo ser estratégico. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a plena certeza e consciência de que Deus é o autor da história, de que os seus planos não podem ser frustrados, de que os seus caminhos são maiores e melhores do que os meus. Porém, o que Ele colocar em minhas mãos, eu farei com muito planejamento, com organização e com excelência, pois Ele é assim. Deus é assim. Então, afinal de contas,
que é planejamento? Estudando o assunto, eu percebi que todas as definições de planejamento, irmãos, têm um elo em comum com a ideia de decidir hoje com base no que se espera que venha a ocorrer no futuro. Então, olhando para esse elo em comum, eu sugiro a seguinte definição aqui para nós pensarmos. Planejar é definir um alvo e decidir o que deve ser feito para atingi-lo. Quem irá fazer, como vai fazer e quando fazer. Talvez essa seja uma definição bem fiel ao conceito de planejamento. Eu tenho certeza que para você ter chegado aqui nesse congresso, você deve ter se planejado para chegar até aqui. Você pensou em algumas coisas para chegar até aqui. Primeiro, a gente tem que pensar como que nós vamos pagar a associação. Afinal de contas, não é muito barato, né? Então, a gente tem que pensar como que nós vamos pagar, qual será a forma de pagamento. Será que eu vou pagar parcelado? Vou pagar à vista? Vou fazer no débito? Vou fazer no crédito? São coisas que a gente tem que planejar. Outra coisa, o que eu vou vestir nos dias que eu estarei lá? Isso aí é batata para nós homens, mas as mulheres têm um pouquinho mais de dificuldade, não é? Com certeza os homens fizeram as malas aí em poucos minutos, mas a mulherada talvez gastou um pouquinho mais. Eu preciso separar roupa para o culto, eu preciso separar roupa para o esporte, eu quero fazer uma caminhada, então eu tenho que levar uma roupa mais leve. Planejamento, você pensa com antecedência o que você vai fazer naquele momento para chegar no lugar que você quer. Como que eu vou chegar lá na Ibreces? Como que eu vou até Águas de Lindóia? Eu vou no meu carro próprio, eu vou de carona, eu vou de avião. Se eu vou de carro, qual que é o melhor caminho para chegar lá? Hoje é só perguntar para o Waze, né? Ele responde para você, não precisa pensar muito não. Se você chegou aqui, meu irmão, é porque você pensou em tudo isso. Em tudo isso. Alguns de nós pensamos de uma forma bem natural, outros com mais intensidade. Talvez antes de sair de casa você faz até um checklist, né, para ver se não está esquecendo de nada, e você chegar um pouco mais tranquilo. Isso é planejamento. E a gente tem que entender como que nós podemos aplicar isso no contexto eclesiástico. Planejamento é importante, irmãos, e eu quero provar para vocês, porque ele é importante, porque ele é um instrumento que nos ajuda a entender e a nos ajustarmos aos planos de Deus. Planejamento é importante porque é uma ferramenta que possibilita a igreja administrar com responsabilidade os seus recursos. Nós estamos aqui e a gente tem ouvido algumas instituições, e muito do que foi falado é recursos, recursos, recursos. Nós precisamos de recursos. E se a sua igreja for como a minha igreja também precisa de recursos. E às vezes nós precisamos fazer milagre com os nossos recursos. E eu quero te dizer, olha, eu não sei se você vai conseguir fazer milagre. Se você conseguir, você vai lá na minha igreja também, tá bom? Mas eu posso te garantir que se você tiver um plano bem elaborado, os seus recursos renderão muito mais do que você imagina. Meus irmãos, muitas vezes o problema não é a falta de dinheiro, é a falta de planejamento. É a falta de planejamento. E quando nós nos planejamos, isso acontece. Planejamento é importante porque é um processo que nos ajuda a prosseguir na visão com eficiência, eficácia e efetividade. O pastor, muito bem falado aqui ontem, o pastor Almir, né, falou um pouquinho para nós sobre visão. Foi muito edificante para mim, com certeza a gente entendeu um pouco melhor isso. Planejamento é importante porque é um método que facilita o alinhamento e a coordenação dos envolvidos. Se você tem um plano para a sua igreja, isso vai ajudar muito para com que as pessoas que estão envolvidas ali do ministério, elas se alinhem com esse planejamento.
ela caminhe junto com você. O pastor Tomé, ele falou sobre isso aqui na preleção dele, como é importante nós termos pessoas ao nosso lado, que caminham com a gente. Nós não devemos nos preocupar tanto com suas habilidades, mas sim com o seu caráter, e se ele abraça a sua visão. Como é que você quer que as pessoas andem junto com você, se você não mostra para elas para onde você está indo? Você confiaria em seguir alguém que não sabe para onde está indo? O planejamento é importante também, irmãos, porque ele é um instrumento que permite a gente medir o progresso. Pastor, qual foi a última vez que você mediu o progresso da sua igreja? Qual foi a última vez que você sentou e analisou os números? O que a gente precisa melhorar? No que a nossa igreja melhorou? Quando nós sonhamos com uma igreja saudável, e eu sonho com isso, uma igreja relevante, uma igreja impactante, uma igreja madura, uma igreja crescente. Esses são os meus sonhos para a igreja local que Deus me deu o privilégio de pastorear. E eu quero, irmãos, que isso não seja uma realidade apenas para os dias atuais, mas também para o futuro, para as próximas gerações. Mas para chegar lá, é preciso planejar. E meus irmãos, eu tive e ainda tenho um sério problema com isso, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito prática. Eu gosto de ir lá e fazer, resolver o problema, e quantas vezes eu quebrei a cara no ministério, porque antes de fazer eu não sentei, eu não orei, eu não busquei a direção do Senhor, eu não coloquei as palavras certas para dizer, eu não deixei claro o que eu queria fazer. Se nós queremos ser uma igreja relevante hoje, nós precisamos planejar. E eu me preocupo muito, talvez seja por isso que o pessoal me convidou para dar uma preleção aqui. Eu me preocupo muito com a minha geração, irmãos. Com os perdidos que precisam ser alcançados por Jesus, mas também com a geração de pastores. Quem aqui tem menos de 30 anos? Graças a Deus, Ricardinho, tamo junto. Mas irmãos, quanto nós somos aqui? Quase 80, pastor Gilberto? De 80 tem 2, menos de 30 anos. Cadê os pastores novos do nosso movimento, irmãos? Quem que vai preparar os pastores da próxima geração, se não for vocês? E isso muitas vezes não acontece porque falta planejamento. Nós podemos olhar para a igreja primitiva, e logo no início, de cara, eles enfrentaram um grande desafio. Havia tanta gente que as viúvas começaram a reclamar que não estavam sendo atendidas. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que ninguém tem dúvidas de que o ministério era espiritual e guiado pelo Espírito Santo. A história dessa igreja está registrada nas Escrituras. Mas aquele momento era um momento organizacional. E a igreja precisava de planejamento e ação dos líderes. A igreja do nosso Senhor Jesus deve ser pastoreada com muita organização, planejamento. Você não pode esquecer que a igreja, ela é sim um organismo vivo, mas ela também é uma organização. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, meus irmãos, olhando para tudo isso, e tentando responder a proposta, a pergunta do nosso seminário aqui, como o pastor deve se preparar
para o futuro da igreja, a minha humilde sugestão para vocês é: elabore um planejamento estratégico para a sua igreja. É o primeiro passo. Vamos sentar, vamos estudar, vamos planejar, para que hoje nós façamos coisas que vão perdurar para um futuro melhor. E no tempo que eu tenho aqui, irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês como que nós podemos então elaborar um planejamento estratégico para a nossa igreja. É bem simples, mas se você colocar em prática vai ajudar muito. Então, o primeiro passo que você precisa dar é: defina a missão da sua igreja. E para você definir isso, você precisa entender o seguinte, que a missão é a declaração da finalidade da igreja, sua razão de ser, o seu propósito. Para você fazer a declaração de missão da sua igreja, você precisa responder essa pergunta: para que existimos? E eu gostaria de dar um exemplo aqui, mostrar um exemplo para vocês. Peço a licença para o pastor Ricardo. Eu peguei o exemplo aqui da Igreja Batista Esperança lá de Tatuapé. Achei muito interessante a missão que eles decidiram lá para a igreja. Glorificar e adorar a Deus eterno, divulgar as boas novas da salvação em Jesus Cristo, edificar os salvos e capacitá-los para servir através do evangelismo, estudo da Bíblia, comunhão, adoração e oração, a fim de realizar com competência o serviço cristão e a obra do Senhor. Aqui nós podemos enxergar a missão da igreja. Para o que ela existe? Qual que é o seu propósito? Se você quiser PowerPoint desse seminário, você pode pegar, tá bom? Eu estou vendo que tem algumas pessoas copiando aí, mas eu preciso passar. O segundo passo: defina a visão. O que é visão, irmãos? É a clara e vívida imagem do futuro. A visão retrata que situação deseja se alcançar em um determinado tempo. Para você escrever sua visão, a visão para a sua igreja, aquilo que Deus, é claro, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, nunca esqueça disso. O que nós queremos ser. Não necessariamente nós somos hoje, mas nós sonhamos com uma igreja assim. E mais uma vez eu uso o exemplo lá da Igreja Batista Esperança Tatuapé. Eles colocaram o seguinte: ser uma igreja bíblica, discipuladora, missionária, acolhedora, constituída por pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma igreja dedicada ao crescimento espiritual de cada membro, capacitando para toda a obra, trabalho evangelístico e projeto missionário. É aqui que a gente quer chegar. Nós vamos trabalhar para isso. Eu tenho certeza que você não pega nem um ônibus, muito menos um avião, sem saber para onde ele está indo. Por que, irmãos, que nós queremos que as pessoas fiquem em nossa igreja, se elas não sabem para onde a igreja está indo, o que ela quer ser? Pior ainda, o motorista ou o piloto, nem ele mesmo sabe aonde ele quer chegar. Aí o negócio fica mais complicado ainda. Por isso é importante definir a missão, definir a visão da igreja. O terceiro passo: defina os valores. O que são os valores? São princípios e convicções que orientam as ações, decisões e relações da igreja com os seus membros e com a sociedade. Os valores, irmãos, eles dão sentido de continuidade quando ocorrem mudanças nas prioridades e necessidades. Para você escrever os seus valores, decidir quais são eles, você precisa responder a seguinte pergunta: baseado no que
nós chegaremos onde desejamos chegar. Baseado no quê? E aqui tem o exemplo. Todas as nossas decisões e ações são unicamente fundamentadas e alicerçadas na palavra de Deus, apresentada através da Bíblia. Cremos que por meio do ensino e estudo bíblico, pessoas e comunidades podem ser formadas e transformadas. O próximo passo e último que eu quero compartilhar com vocês aqui é: defina as estratégias. Então, as estratégias é o caminho a ser seguido para o cumprimento da missão e a concretização da visão. Então, para você decidir quais serão as suas estratégias, você precisa responder o seguinte: o que Deus espera que façamos? Que grandes ações devemos implementar para concretizar nossa visão e cumprir a nossa missão? Onde e como expandir a atuação da igreja e melhorar a sua performance? Então, vamos lá para um pequeno resumo aqui. Missão: para o que nós existimos. Visão: o que queremos ser. Valores: baseado no que nós chegaremos onde desejamos. Estratégias: qual o caminho para o cumprimento da missão e concretização da missão. É assim que você começa a planejar, a fazer um planejamento estratégico para a sua igreja. Importante a gente entender que o planejamento ele é um processo. Você planeja, você vai agir. Não adianta nada você gastar tempo aqui, mas se você não age. Você precisa, depois que você começou a colocar em prática, você precisa avaliar, depois você precisa ajustar, e então, com a graça de Deus, nós vamos alcançar o objetivo que nós tanto queremos, para a glória do nosso Senhor. Agora, irmãos, é aqui que eu queria muito chegar. Tudo isso que a gente já viu é muito importante. Mas pensando no tema geral do nosso congresso, futuro da igreja, igreja do futuro, eu quero destacar, nesse processo aqui, duas coisas são muito importantes, pensando no tema aqui do nosso congresso: avaliar e ajustar. Qual foi a última vez que você, como pastor, avaliou o seu projeto? Ajustou o seu projeto? É interessante notar que num planejamento estratégico, as estratégias são flexíveis. As estratégias são flexíveis, ou seja, as estratégias dão ao planejamento uma característica mutável, para que o planejador consiga adequar suas ideias às mudanças e interferências externas. E eu preciso falar mais uma vez, porque já foi falado aqui muitas vezes, e eu vou dizer também: meus irmãos, vocês hão de concordar comigo que o mundo vive em constante mudança. Tem uma frase que eu acho muito interessante, ela diz assim: o mundo mudou, e a única certeza estável é de que ele continuará mudando. Ele vai continuar mudando. E eu trouxe aqui algumas mudanças que aconteceu no mundo nesses últimos anos. Antigamente as pessoas sentavam para conversar, hoje nem tanto, com o surgimento do smartphone, nem sempre é assim. O que aconteceu com os passatempos nossos, Talvez vocês aí vão se identificar um pouquinho mais do que eu, não sou tão velho assim. O que aconteceu com os passatempos? Antigamente, quando você falava bem assim: eu vou jogar bola, sua mãe imaginava você colocando meião, uma chuteira, indo para o campo. Mas hoje não necessariamente, hoje a gente joga futebol no FIFA. Vocês podem reparar pelo meu porte físico.
Mãe, estou jogando futebol. Ou, né, Ângela, amor, estou jogando futebol. Ah, sei o seu futebol, tá? É no sofá e com o controle na mão. Exatamente, é isso mesmo. Antigamente, irmãos, como eram resistentes, né? Os celulares, esse aqui caía no chão, quebrava o chão, mas o celular não quebrava, não. Hoje esse celular aí caríssimo, o pessoal faz fila para comprar o mais atual, não sei o que, caiu, quebrou, não é? O que falar das cartas e e-mails? Há 10 anos você recebia a carta, era tão normal, e quando você recebia o e-mail era uma festa. Hoje você recebe e-mail, é tão normal, e você recebe uma carta, é uma festa. Você fica, né, até achando estranho, o que? Uma carta? Será que é multa que eu recebi, né? Deixa eu ver isso daqui direito. Nas escolas, lá na década de 60, os pais tiravam, né, queriam que seu filho explicasse por que as notas estavam tão baixas. Hoje já é diferente, né? O pessoal que trabalha com educação aí sabe o que eu estou dizendo. A minha esposa é pedagoga, trabalha com educação infantil, e infelizmente essa é uma realidade. O que falar, irmãos, da diversão hoje, não é? Em 67, um playground era isso aqui. Hoje é isso aqui. É isso aqui que diverte as crianças hoje. O que falar da tecnologia nas comunicações, né? Vou passar aqui um pouco mais rápido para a gente ganhar tempo. O que falar dos exercícios? Antes da pré-corrida você se aquecia, fazia alongamento. Na corrida, né, você obviamente corria. Na pós-corrida você tomava uma água, né, se secava ali. Hoje você tem que selecionar as músicas, você tem que selecionar o aplicativo, você tem que colocar o aplicativo de quantos quilômetros você vai correr. Durante a corrida você não apenas corre, você tira uma selfie. E quando você acaba, você não vai se secar e tomar água, você vai atualizar o seu status no Facebook. Eu caminhei, eu corri tantos quilômetros. O que dizer da escrita também, não é, irmãos? A gente escrevia tanto antigamente, né? Isso aí não é nem tão antigo, gosto muito. Hoje eu preciso estudar, me acabei no chocolate, agora vou treinar. Para que escrever tudo isso? Para que gastar tanto tempo escrevendo? Eu não. Coloca lá o emoji, coloca lá as imagens e elas falam por nós. Não precisa escrever. Existem outras mudanças também que quando a gente vê são assustadoras. Há 10 anos, irmãos, 10 anos. O primeiro vídeo foi publicado no YouTube. Hoje, 1 bilhão de horas são assistidas por dia, gerando então bilhões de visualizações. O Facebook, há 10 anos, começou dentro de uma universidade. Hoje o Facebook tem 1,4 bilhões de usuários e está presente em quase todos os países do mundo. Se o Facebook fosse um país, ele já seria o segundo país maior do mundo, com o maior número de população. Você já ouviu falar do drone? Já? Esses objetos que são usados hoje para captar imagens. Antigamente o drone era usado em estratégias no exército. Aí depois, né, agora a gente usa para fazer filmagem. Hoje em Nova York eles usam para entregar pizza. Você pede uma pizza e de repente vem um drone entregar. Olha só que negócio, incrível, né, irmãos? O que falar então da internet? Havia 4 bilhões de seres humanos na Terra. Apenas 1 bilhão estavam online. Hoje há 7,4 bilhões de seres humanos na Terra e 3 bilhões têm acesso à internet, sendo mais de 120 milhões aqui no Brasil. O que dizer desse negócio aqui, né, irmãos? Uber. Surgiu em 2009. Hoje, a Uber é avaliada em mais de 40 bilhões. E detalhe, a Uber não possui um carro sequer. É muito bacana a gente olhar para essas mudanças tecnológicas, empreendedoras, algumas até engraçadas, não é, irmãos? Mas o mundo não tem mudado apenas nessa área de tecnologia, de comunicação. O mundo ele tem mudado assustadoramente seus ideais, seus valores, seus princípios. Coisas que num passado não tão distante era proibido.
que não era bem visto pela sociedade, que homens e mulheres lutaram bravamente contra. Infelizmente, hoje tem sido cada vez normal, mais aceitável e mais praticado pela sociedade. Exemplos: o aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas, o casamento homoafetivo e entre outras práticas. Infelizmente, a sociedade que nós vivemos é dominada por sistemas, valores, ideais completamente incompatíveis com a fé cristã. A pergunta que eu faço para nós pensarmos aqui é a seguinte: o que nós iremos fazer nesse cenário atual? Você sabia de todas essas mudanças aqui? Não? Então, bem-vindo. O mundo está mudando. E uma das certezas que nós temos é que ele vai continuar mudando. E a igreja? Como é que a gente vai agir diante de tudo isso? Pastor, eu digo isso com muito respeito, com muito temor no meu coração. Mas, infelizmente, tem muitos pastores que estão fazendo planos para as suas igrejas, mas para um mundo que não existe mais. Talvez você já fez um planejamento estratégico, talvez você já agiu, colocou em prática, mas você ainda não parou. Lembra daquelas duas palavras ali no processo que eu queria destacar: avaliar e ajustar. Talvez você ainda não parou para isso. Você teve uma boa intenção, você fez, mas se diante de uma avaliação, você humildemente reconhece que o seu plano está dando errado, não está funcionando mais, porque o mundo mudou. Você precisa ajustar. Ajustar. Nós precisamos de planejamentos estratégicos que serão eficientes para este mundo e para esta realidade. Para essa realidade. Eu gostaria de contar com a ajuda de alguns amigos para vocês me darem um pouco mais de crédito. Luiz Saion, ele explicando sobre isso, inclusive ele já foi um dos preleitores aqui na nossa associação, ele disse o seguinte, pensando nesse contexto que a gente vive hoje, para cumprir a missão nesse novo contexto é necessário ser uma igreja bíblica e relevante. Muitas pessoas assumem uma afirmação doutrinária estrita e ao mesmo tempo deixam de interagir com a realidade à nossa volta, que é tão importante no ponto de vista contextual. Já tem gente que parte para a contextualização e perde a referência. E ele continua dizendo o seguinte: firmeza doutrinária encaixa perfeitamente com a flexibilidade das formas. Olha só o que a gente acabou de ver. E ele conclui: o contexto é importante, mas a doutrina é essencial. A doutrina essencialmente não muda. Não é necessário abrir mão de referências bíblicas, históricas, teológicas, para sermos uma igreja contextualizada que faz a diferença e que cresce por meio da prática da missão. Eu também conto com a ajuda do pastor Jeremias Pereira, ele falando um pouquinho sobre a sua igreja, a 8ª igreja lá de Belo Horizonte, nossos irmãos aqui. Ele disse assim: nossa igreja é bíblica. A nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Somos contra a tradição que é antibíblica e a favor da tradição que não conflita com a Bíblia. Mas também somos uma igreja contemporânea. Nós não vamos mudar os fundamentos, mas vamos mudar o jeito de fazer quantas vezes for necessário. John Stott, ele disse assim: a igreja é ao mesmo tempo histórica e contemporânea. Irmãos, nós somos conhecidos como um movimento histórico. E graças a Deus por isso.
Eu tenho orgulho de pertencer a um movimento histórico. Mas isso não pode nos impedir de sermos também contemporâneos. A gente vive no mundo de hoje, não de 10 anos atrás. É preciso entender o mundo no qual as pessoas estão inseridas e fazer uma ponte da mensagem do Evangelho e cumprir a nossa missão. Pastor Carlitos Paz, da Igreja da Cidade, antigamente a primeira Igreja Batista de São José dos Campos, ele disse o seguinte: se o século XX voltasse, muitas igrejas estariam prontas. Se o século XX voltasse, muitas igrejas estariam prontas. Eu termino, irmãos, com a frase de Josué Campanhã. Ele disse o seguinte: planejar significa estar no topo de uma montanha, olhar para o topo de outra montanha e saber que é possível chegar lá. Irmãos, eu creio que é possível chegar lá. Eu creio que nós podemos ser, sim, igrejas relevantes espalhadas pelo Brasil, um movimento relevante, mas para isso é preciso de planejamento, é preciso ação, avaliação, e diante desse contexto que nós vivemos, é fundamental fazer ajustes. Faça isso com fidelidade bíblica, mas também com relevância, para então assim alcançarmos o nosso objetivo como igreja para a glória do nosso Deus.